Muito obrigado, bem-vindo ao Jornada da Vida. E hoje, com muita alegria, muita felicidade, que agradeço imensamente o seu amor por assistir sempre o programa da Seitione aqui no YouTube. Jornada da Vida, enfim, todos eles. E é graças a você que se inscreveu também no canal e que a Seitione recebeu esse certificado aqui, ó, de 100 mil inscritos. 100 mil inscritos no programa aqui da Seitione no YouTube. Então, que tal você compartilhar para que mais e mais pessoas também conheçam o ensinamento da Seitione? Incentive também as pessoas a se inscreverem no canal para que a gente chegue, então, que o nosso objetivo agora é 1 milhão. Já estamos com 200 mil quase, hein? Então, só falta um pouquinho para nós chegarmos em 1 milhão de pessoas inscritas. Já pensou? Essa multidão toda aí, recebendo aí o ensinamento da Seitione através também desse meio de comunicação. E você pode ajudar muito. Muito obrigado a você que sempre colabora, que sempre ajuda de uma forma ou de outra, para que mais e mais pessoas encontrem a felicidade através do ensinamento da Seitione. E hoje, o Jornada da Vida traz uma pessoa aqui bastante especial também, tem um sobrenome bastante conhecido, Miyazaki. Já ouviram falar em Miyazaki? Ela é preletora da Seitione, trabalha na Seitione do Brasil, aspirante a preletora da sede internacional, Sheila Miyazaki de Lima. Muito obrigado, Sheila. Muito obrigado. Como que vai? Tudo bom? Tudo bem? Muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo nós no YouTube. Muito obrigada esse canal da Seitione do Brasil. Muito obrigada. A Sheila nasceu numa família Seitione. Eu nasci numa família Seitione. Meu bisavô, o avô... O pai do seu pai? O pai do meu pai. O pai do seu pai? O pai do meu pai. Então, o seu avô, então? Meu avô não, pai da minha avó. Nossa, então é o bisavô. O bisavô, o pai da minha avó, que é mãe do meu pai. Nossa, então, que já era um Seitione? Ele conheceu a Seitione assim que chegou do Japão, né? Numa cidadezinha do interior, e aí começou, foi um dos pioneiros também aqui, Seitione. Tanto é que o sobrenome ninguém conhece porque era avô materno. Então o sobrenome é da minha avó. Tá, olha só, hein? Mas o fato de a gente, às vezes, nascer num lar de Seitione não significa que a gente também já vai na Seitione, porque eu conheço bastante pessoas que os pais já eram Seitione quando nasceram, mas eles demoraram para começar a participar da Seitione, e no começo fica até meio chateado, né? Por que reza tanto, né? E eu fui uma dessas pessoas que nunca tive nenhuma rejeição, né? Com relação à minha mãe, por exemplo, praticar a Seitione. Mas eu admirava ela fazendo as orações, eu não sabia por que rezava tanto, sabe? Hoje eu sei, né, que aquelas horas que ela se dedicava lá era para meditação, Shinsokan, e para a leitura da sutra e das orações para os antepassados. Só que dá quase 1 hora, né? Eu via lá minha mãe rezando, falei, meu Deus do céu, quanto que reza, né? Mas eu não ia também não, né? Não sei se o seu caso também foi igual ao meu, você já começou a ir depois que cresceu um pouquinho ou demorou? Na verdade, quando a gente é criança, a gente vai porque os pais levam, né? E aí, a gente não vai, eles levam, né? Não vai, vai porque os pais levam. E também eu lembro que em casa minha mãe não comprava bala. Então ela dava bala quando a gente ia no Kodomokai, que é a reunião de criança. Então, esperta mãe, né? Esperta dona Lúcia, né? E como era longe, né? Não tinha perto a nossa reunião de crianças, a gente tinha que pegar 2 ônibus para chegar até a reunião do Kodomokai mais próxima de casa. Então isso fazia que a gente gostasse menos ainda, né? Pegar 2 ônibus para ir, mas a gente ia quando era criança, eu ia quando era criança, e depois, quando a gente consegue escolher vou ou não vou, aí escolhi não ir. Mas também sempre admirei, via meu pai fazendo as orações, assim como o preletoriano via a mãe. Dele rezar, eu nunca tive objeção. Pode rezar, né? Ele pode rezar. Só que quando ele viajava, ele colocava nós 3, ele pedia para minha mãe colocar nós 3 no mesmo horário que ele fazia a oração para os antepassados, para fazer a oração para os antepassados, só que a única filha que sabia ler era eu, na época. Então, na verdade, quem fazia a oração para os antepassados quando ele estava viajando era eu. E foi bom, porque, na verdade, isso aprimorou até a minha leitura de quando eu era criança, né? Eu lembro que até na escola falava assim, olha, ela lê muito bem. Mas é porque toda vez eu tinha que ficar lendo. A Sutinha não, né? Fala, lê, a gente lê. E é bom a gente
fazia aquela leitura, né? Meus irmãos acompanhavam, falando, sem ler, de tanto que a gente escutava o meu pai lendo a sutra. Eu acabei mencionando a família Miyazaki, né? É claro que muitas pessoas que participam da Seicho-no-e conhecem bastante o preletor Heitor Miyazaki, né? E a Sheila, claro, também conhece, que é filha do preletor Heitor Miyazaki e da dona Lúcia, né? Vocês são em 3 irmãos? 3 irmãos. Eu sou a mais velha, nós somos em 3 irmãos. São 2 moças e um rapaz? Isso. Que maravilha. Mas aí, teve uma hora que deu vontade de ir na Seicho-no-e ou aconteceu alguma coisa porque você, sei lá, participasse? Mas tem uma curiosidade também, né? Que nem hoje, o seu pai, o preletor Heitor Miyazaki, é uma referência, assim, dentro da Seicho-no-e como preletor, como pessoa. E também ele tem uma facilidade muito grande de orientar as pessoas a encontrarem um caminho para uma saída do seu problema, né? Então, a gente, né, as pessoas, a gente vê o preletor Heitor, já dá vontade de pedir uma orientação pessoal, né? Mesmo que não tenha problema, né? A gente cria um para pedir orientação, né? E no teu caso, assim, por exemplo, da Sheila, chegou um dia a pedir orientação para ele ou não precisou? Não, nunca pedi. Também o pai é chato, né? Que nem você é chato, né? Também, mas também nunca pedi. As pessoas até falavam, né? Como é bom ser filha de preletor Heitor, tem orientação pessoal a hora que quer. Na verdade, também nunca pedi. Meu pai, ele, com o amor que ele tem de tão grande e respeitando o livre-arbítrio, ele às vezes falava algumas coisinhas, mas não era uma orientação, porque a orientação que tem que ter as práticas, sim, né? Sim, sim. Então ele falava algumas coisinhas, sua escolha, o karma você pode escolher, você pode pagar seu karma, ficar aí pagando achando que está cheio de karma, ou pode transcender o karma. Então ele ia dando alguns toques assim que não era orientação pessoal, mas que ia mexendo. Mas teve algum momento assim, que ele falou alguma coisa assim, que você falou, eu preciso tomar um outro rumo, por exemplo, assim ou não? Teve. Mas assim, quando o preletor Eni perguntou antes se houve algum momento que eu resolvi voltar, na verdade, quando a gente conhece a Seicho-no-e, já nasceu no berço, o ensinamento está dentro, né? Sim, sim. Então a gente sabe que qualquer coisa já tem onde ir. Já tem onde ir. E quando eu pude escolher em não ir, não frequentar mais, os meus irmãos ainda não tinham essa fase, então eles iam. E eles que ficavam falando, vamos, vamos, eles faziam um monte de amigos e era uma amizade. E aí, de vez em quando, eu ia, mas eu não frequentava. Mas teve um momento em que a gente vai ficando, a idade vai crescer, vai ficando, né, maiorzinha. E até pela gente, pela sociedade, a gente cobrava de algumas coisas os relacionamentos que eu tinha não eram saudáveis. Não fazia bem para mim, com certeza também não fazia bem para a pessoa, não eram saudáveis, não eram dignos de quem sabe que é filho de Deus, né? Eram, muito pelo contrário, bem enfermos os relacionamentos. E num desses relacionamentos, conversando de nada assim, com meu pai só falou assim, você sabe que tudo é responsabilidade sua, né? Já está numa idade, na verdade, ele falou, você sabe que você já está numa idade, porque a idade, que tudo é responsabilidade sua, né? Que não adianta ficar jogando culpa para ninguém. E aquilo, a gente sempre escuta e tal, mas aquilo bateu assim em mim, tipo, como minha responsabilidade, né? E como o ensinamento não sai desde quando a gente escuta, eu comecei a praticar mesmo sem ele ter me falado, faz isso, faz aquilo, faz as práticas, né? Então comecei a fazer a oração do perdão para o meu pai e para minha mãe, mesmo sem saber o porquê, porque na revelação divina, tá? Que não adianta nada se reconciliar pedir oferendas ao altar, se não está reconciliado com os pais. Então eu comecei pelos meus pais e mudei, como era responsabilidade minha, eu também mudei meu pensamento, fui tentando mudar, porque meu pensamento era tudo muito negativo, via defeito em tudo. Eu lembro uma ocasião que eu fui no mercado, comprei um CD, fiz compra de 3 itens, e o mais caro era um CD. E eu consegui esquecer aquele CD.
no caixa. Paguei o CD, eu vi na nota que eu paguei o CD e eu perguntei, né? Não, eu contei para o meu pai, né? Nossa, eu comprei um CD tão caro. Ele, isso aí sabe que é mania de reclamar. Quem gosta de reclamar tem que arranjar motivo para reclamar. Então, é mania de reclamar, você vai ter isso, né? E aí eu vi que, então, realmente eu precisava, né? Foi uma sucessão de coisas, assim. E essa do CD que, na verdade, eu tinha pago bem caro o meu salário, que foi o que doeu no bolso, que aí eu fui tentando mudar. Então, além da junto paralelo da oração do perdão, eu fui mudando, tirando o hábito do reclamar, né? Porque o meu hábito era muito do reclamar, do ver as coisas negativas, de ver defeito. Então, fui tentando tirar o hábito do reclamar. E em que momento que você começou a se interessar mais pela organização da Citionei, mais nas reuniões, assim? Teve um dia que foi lá e falou, puxa, acho que gostei. Olha, quando eu voltei a frequentar, fui convidada para ser presidente de uma associação local. Ah, é? E eu já tinha sido uma vez a presidente de uma associação local numa outra regional onde a gente morava, mas eu era jovenzinha, né? Então, eu ia perguntar o que era, adolescente ainda nessa época. Era adolescente. Tá. Não, quando fui a segunda vez presidente de associação local, já era jovem. Tá. Eu tinha que ter vergonha realmente na cara da minha responsabilidade, né? Dos meus erros, né? Não foi à toa que meu pai falou que eu estava numa idade que realmente eu já estava numa idade de ter responsabilidade, de assumir a responsabilidade, né? Então foi quando... E aí eu assumi a presidência da associação local, primeiro achando que já sabia de tudo, como eu já tinha sido, mas foi quando comecei a ver o ensinamento, a mudança, né, das pessoas que entravam na associação local, participavam das reuniões, escutavam as palestras, praticavam, como que a vida dela mudava e aquela alegria de ver a transformação na vida delas é que fez que então eu mergulhasse. Falei assim, é realmente uma alegria que não tem preço. Ver a alegria mudar, o outro mudar a vida dele, né? Nessa época não, você nasceu em São Paulo e sempre morou em São Paulo? Não, eu nasci em Santo André. Santo André? Santo André. Ah. Eu e meus irmãos no mesmo hospital e minha mãe ficou no mesmo quarto. Sério? Tudo no mesmo quarto, no mesmo hospital em Santo André e nós três. E quando nós nascemos, ela ainda ficou no mesmo quarto 21. Então, não, nasci em Santo André, depois fomos morar em São Bernardo. E aí mudamos para São Paulo, Zona Leste. E aí foi para a Zona Sul, para o Ipiranga, que fez tanta coisa, né? Já, né? Ipiranga. Maravilha. Mas aí depois começou a sua carreira, entre aspas, né, na organização da Citionoye, pela mudança de atitudes mentais, né, pela mudança do dia a dia também. Aí as pessoas de relacionamento também mudaram e veio a pessoa certa? Sim. Eu comecei a praticar a Citionoye, entre aspas, foi por relacionamentos não saudáveis, mas aí veio a pessoa certa, que era também da Citionoye, embora a gente não se conheceu na Citionoye. Mas aí foi tão rápido assim, que a gente fala, nossa, tá vendo? A gente fica sofrendo porque quer, né? Tá do lado, né? Tem tudo e fica sofrendo. Mas quando a mente da gente também tá cheia de coisas negativas, a gente não consegue ver, né? A gente olha, mas não enxerga, né? Pois é, e aí depois a gente pegou várias fotos de seminário dos jovens que nós participamos, e ele estava num canto, eu estava em outro, Olha só. E a gente nunca tinha se cruzado. Vocês se conheceram numa reunião da Citionoye, o seu marido, Aníbal? Olha, Preletor Aníbal também, hoje, né? Preletor Aníbal, não, nós nos conhecemos numa balada. Balada? Numa balada com amigos da Citionoye em comum. Na verdade, era aniversário do Aníbal e ele convidou uns amigos que me convidaram. Eu fui de bicão mesmo, né? Tinha nada que fazer, assim, e fui. Na verdade, era Deus. Aí que nós começamos a conversar. Na verdade, aquela noite conversamos a noite inteira, quase assim, na balada ali, né? Ficamos... Que aí que pegou amizade já. Em uma noite, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Estava escrito que nem diz outro, né? Estava escrito, foi. E depois disso o quê? Quanto tempo foi para o casamento? 2 anos.
um pouco menos, não, 2 anos, aí a gente casou. Dentro da Setionoye, Sheila, qual que é a sua maior alegria, assim? Falar, nossa, tem, assim, momentos ou, sei lá, alguma passagem na tua vida de um seminário, qualquer coisa assim? Dentro da Setionoye eu vou lembrar de momentos muito alegres. Primeiro, assim, de quando eu era presidente de associação local, que foi que mudou mesmo, foi de ver uma pessoa que saindo chorando da reunião, porque aquilo tinha mudado a vida dela, que ela não ia mais cometer os erros que ela queria cometer. Ela tinha, eu não sei quais eram, depois escutei falar que ela tinha planos de se matar e que aquilo resolveu não fazer. Mas esse foi a primeira, assim, uma coisa de alegria que eu me recordo bem, que a Setionoye me deu essa verdadeira alegria. Essa pessoa foi na reunião que você era presidente? Eu era presidente. E na saída saiu transformada? Transformou até a fisionomia dela, totalmente transformada. E depois eu fiquei sabendo, por pessoas que levaram ela, né? Que ela tinha planos de se matar, mas depois também não tive mais notícias, né? Dessa pessoa, mas que graças ao que o preletor falou naquele dia, eu nem lembro quem era o preletor, mas que tudo que estava passando ali naquela reunião mudou a vida dela, foi como alegria, com o que a Setionoye me trouxe de alegria. Esse é um. Segundo é meu marido. Meu marido. Hoje vai poder dormir em casa, então, né? Depois dessa. Com certeza. Brincadeira. Meus filhos, né? E graças a Deus a gente tem um lar bem feliz, estruturado, né? Então, é muita coisa, na verdade. Hoje você trabalha na América Latina? Hoje eu trabalho na Superintendência da América Latina. E qual que é a função dessa Superintendência da América Latina? A função dessa Superintendência da América Latina, ela tem como objetivo principal expandir, expandir o ensinamento nos países que falam o idioma espanhol, mais o português. Então, eu falo América Latina por conta disso, né? Toda a América do Sul, que fala o idioma espanhol, e os países que falam o idioma português. Então, mesmo Portugal não fazendo parte da América, ele está incluso porque fala o idioma português e outros países também que falam o idioma português que não estão na América. Também é de nossa responsabilidade, né, de nós da América Latina, de todos os integrantes, né, todos os líderes, difundir e expandir o ensinamento na América Latina. E como que começa a divulgação da Setionoye num país que ainda nem tem Setionoye a princípio, assim? Você lá vai, Guatemala, Honduras, ok, o país existe, mas não tem preletor, não tem divulgador, como que começa? Pois é, uma coisa que me lembro foi no livro do professor Miyoshi, né? Que quando ele foi para o Peru, se eu não me engano, que ele chegou lá, não sabia falar nem o português, muito menos o espanhol, mas chegou querendo divulgar, pediu para ir na casa de um japonês e levaram, e lá ele começou então o ensinamento da Setionoye. Na verdade, o que a gente precisa é de coragem, né? Tem muita gente que não tem essa convicção para ter, então, a coragem de agir. Como Honduras, Guatemala, Equador, tem uma sementinha já plantada. E o interessante é que começou, como foi durante a pandemia, né? Foi uma preletora da Nicarágua que entrou nos grupos do Facebook, vários grupos, da Centro-América, e começou a falar de Setionoye. Você conhece Setionoye? Olha, Setionoye. E algumas pessoas se interessaram. E aí começou a ter as reuniões virtuais. Olha só. Mas cara coragem. De pau, né? Você sabe o nome da preletora? Preletora Madelina. Madelina. Madelina Reynosa. Ela mora onde? Na Nicarágua. Nicarágua. Olha que interessante. Né? E hoje, por exemplo, Argentina, México, Uruguai e Chile, todos eles têm uma organização da Setionoye bem estruturada. Todos eles têm, não como o Brasil, sim, mas tem bem estruturado, bem com base bem. A Argentina já tem a sede própria, Peru tem a sede própria. Então, tem bastante líderes, bastante preletores. O México também tem a sede própria com bastante líderes, preletores. Tem muitas pessoas que já conhecem ensinamento, mudaram a vida. E o engraçado, como falou de expandir,
Que eu lembro que quando começou na República Dominicana, também foi virtual, e na época não era tão virtual, né? Não existia, não foi em época de pandemia. Começou na República Dominicana por um divulgador chamado Eric, que eu não sei, ninguém sabe direito certo qual era a função dele, mas ele viajava a muitos lugares do mundo a trabalho. Ele trabalhava na ONU, né? Uma coisa assim. Creio que é isso. E ele, onde ele ia, ele divulgava Seitianoye. E um dia na República Dominicana ele encontrou, olha, hoje vai ter reunião no virtual, nem lembro qual era a plataforma que usava na época, entra aqui, vamos lá, se reunir, e ali começou. Assim, então é a vontade, assim como em Cuba também, né? Nós temos a Seitianoye. Cuba, se falou em idioma português, Angola, né? O pretor José Maria estava falando, né, que o amor daquele povo lá de Angola para com a Seitianoye também diz que é de chorar, de alegria, né? Sim, os angolanos, os cubanos, eles dão a vida, eles realmente não têm esforços. Né? Quando a gente se sente até envergonhado de chegar lá e falar, nossa, como eles fazem tanto, né? Porque eles não... O que hoje nós vemos como talvez limitações, para eles não existe. Eles vão na rua, divulgam, falam, não tem limitação. O peruano tem um pouco disso também. Eu admiro o peruano, sabe? Você está na rua, falar para eles, olha, uma obra da Seitianoye, por exemplo, um livro, uma revista, gostaria de ler? Sim, né? Sabe? Com alegria, pega e lê. Olha, vai ter uma reunião aqui, você tem 10 minutos, pelo menos, para assistir um pouquinho? Sim, eu tenho, entra, né? E a gente já tem um receio. O que é Seitianoye, né? Não tem... Mesmo que não está com pressa, fala, né? Estou com uma pressa agora, deixa para outro dia, né? E tem um povo assim que é admirável, né, Sheila? É admirável. A gente ainda, a pessoa vai dar revistinha, até panfleto no farol, a gente fala, não. Exatamente, né? Imagina pegar uma revista. Eu estive numa cidade no interior lá do Peru, fazendo um evento deles, que tinha 980 pessoas, né? O Huancayo. Deus meu, eu falei, que é isso? Né? Tinha um casal lá, não me lembro bem, Zenon, eu não lembro o nome da esposa, sabe? Ele falou, estava falando lá que o casal ali tinha levado quase metade do público que estava lá. Porque era a gratidão deles para com a Seitianoye pelo que a Seitianoye tinha proporcionado de felicidade na vida deles, né? Então era a maneira deles retribuir. Eles saíram na cidade convidando Deus e o mundo para ir, e estavam lá, o auditório lá, lotado, quase 1000 pessoas. Eu falei, o que é isso? Mas falando em Seitianoye, né? Já ouviu falar em Seitianoye, né? Qual foi a sua maior, qual que é a sua, assim, alegria por ter conhecido a Seitianoye, assim, falar, puxa vida, né? Hoje aqui, como eu sou sortuda, por exemplo? Nossa, são tantas. Graças a Seitianoye eu construí uma família feliz. Estou casada há 18, 19 anos, eu não vou fazer as contas agora, mas é por aí, 18, 19 anos, bem casada, com família feliz. E o que Seitianoye ali, né? A gente vê até em grupo de WhatsApp das escolas, das crianças, sobre a educação, sobre como a gente educa, como falar com o filho, da pedagogia da Seitianoye, de acreditar que é filho de Deus, de acreditar que tem capacidade infinita. E às vezes a gente vê em grupos do WhatsApp dos pais, a gente vê, nossa, dá uma sementinha, né? Mas como que essa criança seria se já tivesse escutado desde criança, ou tivesse já dentro dela lá, de que ela é filha de Deus, que tem capacidade infinita e que pode tudo. E tem uma preletora, a preletora Rosa Salcedo, de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, isso. Quando eu fiquei na casa dela, numa ocasião que fui fazer uma atividade pela Pomba Branca, ela falou assim, do nada para mim. Ela estava falando da que a Seitianoye trazia de diferença na vida. Ela falou, é porque você já nasceu num lar Seitianoye. Quem não nasceu, você não sabe a diferença que faz escutar que é filho de Deus. E desde então, tudo que acontece na minha vida, eu fico pensando no que ela fala. Outro dia, meu marido falou assim, você não fica doente, não? Faz um tempo, né? Que era muito raro eu ficar. Ele pegava gripe e tal.
Mas para mim passava direto. Ele falava, que japonês, que gene é esse que japonês tem que não fica doente? Mas aí eu parei para pensar, mas não é aquele negócio de que eu sou filho de Deus, sou saudável, sou espírito eterno. Isso vai ficando tão arraigado no subconsciente que, assim, o que a Seiichi fez não tem como eu mensurar. Materialmente posso dar alguns exemplos que já mudam a minha vida inteira, mas que esses pequenos, entre aspas, exemplos é o que muda, é o que dá um norteio para a vida, né? Saúde, prosperidade, felicidade, harmonia, é o que todo ensinamento. No teu caso, vai saber desde que ano que você ouve, né? Que é espírito, que é vida, que é filha de Deus, que é saudável. Não é, talvez, do ventre da mãe, né? Talvez até numa vida passada já ouvia isso, né? Já veio para cá, quando chegou no ventre da mãe, já sabia que já era filha de Deus, já tinha ouvido isso, né? Porque alguém da família já falava isso pra gente. E para quem nunca ouviu isso, muito pelo contrário, ouviu o contrário, né? Que, sei lá, só existe maldade, só existe coisa ruim. Ou todo você mundo... não presta. Exatamente, né? Então ele cresce com uma informação totalmente equivocada em relação à sua natureza divina, com isso sofre, né? E cria dentro da situação da vida dela algo que vai ser condizente com o seu modo de pensar, né? Sim. Tem um conhecido meu que era coisa assim pequenininha, a gente pedia para ele arrumar, sabe? Cola isso aqui, coisas pequenas assim, né? E ele falava assim, não vou encostar. Ele tinha medo de fazer tudo. E aí numa conversa assim, eu descobri que na verdade ele tinha isso, porque a mãe dele vivia falando, você não presta mesmo, tá vendo? Tudo que você faz é errado. E às vezes, então o que a Seiichi faz? A gente faz essa autoconfiança, não só autoconfiança, essa convicção, né, de que tudo sempre vai dar certo. Tudo é Deus no comando e tudo vai dar certo. Já vai ficando dentro da gente, né? Só que às vezes demora para chegar essa conscientização, né, Sheila? No começo a gente ouve, mas parece que sai rapidinho, né? Não sei, tem gente que ouve uma palestra, que né, o caso dessa pessoa que você presenciou lá na L, né? Bastou uma reunião para que ela saísse da reunião transformada para melhor, né? Você fala, gente do céu, tem outro que está lá já há um ano, fala assim, não caiu a ficha ainda, né? Tem essas situações todas, né? Tem, inclusive eu passei por isso também. Eu escuto desde pequena, mas quando eu quis fechar os ouvidos e tudo, né? Não acreditar, embora tenha ficado, a gente também demora, né? Para ter esses despertares, para falar realmente... E quando você decidiu ser preletora? Na verdade, eu gostava muito do trabalho da regional e da associação local. E o meu sonho era ficar sempre ali na regional, na associação local, porque é ali que a gente vê as mudanças, né? E eu decidi ser preletora justamente porque na regional em que a gente frequentava, eu e meu marido, haviam poucos preletores. E até hoje ainda não tem nenhum preletor sênior. E a gente falava assim, não, vamos formar, né? Os jovens, a gente era jovem, então na época, os jovens, nós vamos ser preletor e vamos formar mais preletores ali para regional crescer, porque é muito grande essa área nossa de doutrinação, né? Que muitas pessoas podem conhecer Seiichi no Ie. E aí eu resolvi ser preletora por isso, para estar ali junto com o pessoal. Quem ficou preletor primeiro, se tornou preletor primeiro, você ou o Aníbal? O Aníbal já era líder da iluminação. Já era líder da iluminação? Ele já era líder da iluminação. Ele teve que fazer o exame de novo, porque ele não tinha idade suficiente para pedir transposição. Tá. Então ele valia mais a pena ele fazer o exame de novo, se tornar aspirante e esperar os 2 anos para ser júnior. Tá. 1 ou 2 anos. E aí nós fizemos a prova junto. Quando ele fez de novo a prova para aspirante, eu também fiz a minha primeira vez. No mesmo ano? No mesmo ano. Que barato. Eu conheci o Aníbal, na época ele se dedicava muito na JIC, na Associação dos Jovens, lá de Interlagos, né? Não sei se você começou em Interlagos também, né? Na regional de Interlagos. Interlagos, o bairro aqui de São Paulo, e aí nem sei quanto, deve ter 1 milhão de habitantes, é muito grande, meu Deus do céu. Interlagos e Santo Amaro, né? São 2 bairros gigantes aqui em São Paulo. E aí eu fui algumas vezes na época dos jovens, e eu conheci lá, ele atuava lá, era muito dedicado naquela época, e não era casado ainda com você, não. Não, da época ele era
acho que era, sei lá, só conheci lá no evento mesmo assim, na Academia de Biúna, né, que a gente se encontrava bastante. Mas para a gente encerrar, Sheila, já deu o nosso tempo, né? Se hoje você encontrar alguém que está passando por alguma dificuldade, o que você falaria para essa pessoa? Para ela acreditar na força dela, no Deus interior, que é filho de Deus. Tem um livro, quando eu era juvenil, eu sempre fui boa aluna, mas teve uma época que eu era uma das piores. Em notas eu não estava bem. Então, e eu tinha ficado de recuperação no máximo de matérias que podia ficar. Mais uma, eu já era reprovada automaticamente. E um livro que mudou muito, que fez eu ter uma confiança maior de que eu achava que era um beco sem saída, né? Já era, não vou nem estudar. Foi o primeiro pensamento, eu vou nem estudar. Como é que eu vou passar em 6 matérias, estudar 6 matérias? Foi o Cresça Vigorosamente. E aquele livro, eu não me lembro muito do trecho, mas aquele livro ele me deu uma força muito grande. Então, se alguém estiver passando dificuldade na vida, o que eu vou falar procure os livros, escute as palestras, mas além de escutar e ouvir as palestras, leiam os livros, porque a leitura ela muda mais do que somente ficar escutando. Então, estude, leia, procure vários livros, que isso vai mudar o seu interior, vai mudando o seu modo de viver e os seus hábitos antigos que não são condizentes com de filho de Deus. E aí consegue mudar. Então, se tem alguma resolução para a vida? Tem, essa solução só pode ser dada por você mesmo. Muito obrigado. Obrigado pela doutora Sheila. Obrigado por ter vindo aqui hoje, né? Obrigada. Que Deus continue te iluminando sempre seus caminhos aí e que continue levando felicidade às pessoas através da sua dedicação aí para os países que falam o idioma espanhol e, por que não, também, né? Do idioma português aí, que tem tantos que precisam da Seitonoia, né? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Obrigado por ser Seitonoia também. Obrigado a você que talvez está assistindo pela primeira vez um programa da Seitonoia aqui pelo YouTube. E gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês que já são inscritos no canal. E é graças a você que a Seitonoia recebeu esse certificado aqui, ó, do YouTube pela quantidade de 100 mil inscritos. Isso foi numa época já bem passada. Hoje já estamos quase que no dobro disso. E a nossa meta, então, é crescer, para que mais e mais pessoas, então, possam ser essa sementinha da alegria aqui nesse plano que nós estamos vivendo. Muito obrigado e até o próximo Jornada da Vida. Muito obrigado. O evento que abre todos os caminhos tem dia e hora para acontecer aí, perto da sua casa. E você é o nosso convidado. Seminários e Conferências da Luz 2023. Um dia para mudar tudo para sempre. Abra seu coração para encontrar respostas para os mais variados desafios do cotidiano. Preletores da Seitonoye serão enviados para diversas localidades do Brasil, onde compartilharão ensinamentos que proporcionam o despertar para a nossa natureza divina de filhos de Deus. Através da prática desses ensinamentos, as pessoas resolvem questões ligadas à saúde, à prosperidade e à harmonia familiar. Você também participará da prática da meditação Shinsokan de oração mútua, através da qual todos se sintonizam com as ondas de salvação de Deus, orando uns pelos outros. Nessa prática, tanto os presentes quanto quem receberá as orações à distância manifestam graças de toda a ordem, tais como curas, encontro de emprego e solução dos mais variados problemas. Seminários e Conferências da Luz 2023. Um dia para mudar tudo para sempre. Confira a data, o endereço e como participar acessando o nosso portal www.sni.org.br. Acesse, agende-se e participe deste evento que abrirá seus olhos e também
todos os seus caminhos. Muito obrigado!